Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 196ª noite. O príncipe da Pérsia não se contentou em ler a carta apenas uma vez, parecendo-lhe tê-lo feito com muito pouca atenção. Releu-a mais devagar, às vezes com tristes suspiros, chorando outras, e outras ainda, explodindo em exclamações de alegria e de ternura. Finalmente, não se cansava de correr os olhos pelos caracteres traçados por mão tão querida. E preparava-se para relê-la pela terceira vez, quando Ebn Thaher fez ver que a confidente não podia perder tempo e que era preciso escrever uma resposta. «Ai de mim!» gemeu o príncipe. «Como pretendeis que eu responda a uma carta tão amorosa? Com que palavras me expressarei? Perturbado como me encontro? Agitam-me o espírito 1000 ideias cruéis, e os meus sentimentos se destroem no instante em que os concebo para cederem lugar a outros. Enquanto meu corpo se ressente das impressões da alma, como poderei segurar o papel e guiar a cana para formar as letras?» Assim, pegou numa mesinha de papel uma cana e um tinteiro. Sherazade, percebendo o dia, interrompeu a história para continuá-la na noite seguinte, dizendo a Shahryar: 197ª noite. Senhor, o príncipe da Pérsia, antes de escrever, entregou a carta de Chancelleniar a Ebn Thaher, rogando-lhe que a conservasse aberta enquanto ele escrevia, a fim de que, pondo sobre ela o olhar, pudesse ver melhor o que iria responder. E começou, mas as lágrimas que lhe tombavam dos olhos sobre o papel, por várias vezes, o obrigaram a deter-se. Terminou finalmente a carta e, passando-a a Ebn Thaher, disse-lhe: «Leia e fazei-me o favor de verificar se a minha perturbação me permitiu dar uma resposta conveniente». Ebn Thaher pegou-a e leu o que se segue. Resposta do príncipe da Pérsia à carta de Chancelleniar. Estava eu imerso em mortal aflição quando me entregaram vossa carta. Apenas por vê-la, dominou-me uma alegria que não vos posso expressar, e à vista dos caracteres traçados pela vossa formosa mão, receberam os meus olhos nova luz, mais viva que a que tinham perdido quando os vossos se cerraram subitamente aos pés do meu rival. As palavras de tão obsequiosa carta são outros tantos raios luminosos que dissipam as trevas da minha alma. Dizem-me como sofreis pelo meu amor e dão-me a conhecer também que não ignorais como sofro por vós. Por conseguinte, consolam-me. Por um lado, fazem-me verter muitas lágrimas, por outro, inflamam-me o coração com um fogo que o sustenta e impedem que eu morra de dor. Não tive um instante de repouso depois da nossa cruel separação. Somente a vossa carta é que me trouxe algum alívio.
Mantive um silêncio sombrio até o momento em que a recebi. Ela me devolveu a palavra. Estava mergulhado em profunda melancolia e ela me inspirou uma alegria que, em primeiro lugar, me transfigurou os olhos e o rosto. Mas a surpresa de receber um favor que ainda não mereci foi tão grande que não sabia por onde começar para vos demonstrar meu reconhecimento. Finalmente, após beijá-la várias vezes, como precioso penhor da vossa bondade, relia, e o excesso da minha ventura me confundiu. Quereis que vos diga que vos amo sempre. Mesmo que não vos amasse tão perfeitamente como vos amo, não poderia deixar de vos adorar, após todos os sinais que me destes de tão extraordinário amor. Sim, amo-vos, minha alma querida, e há de ser-me uma honra arder por toda a vida do fogo que pusestes no meu coração. Jamais me queixarei do vivo ardor que me consome, e por mais rigoroso que sejam os pesares causados pela vossa ausência, os suportarei com constância, certo de poder vê-la um dia. Prouvera a Deus que fosse possível hoje, e que, em vez de vos enviar uma carta, me fosse dado ir assegurar-vos que morro de amor por vós. As minhas lágrimas impedem que eu continue. Adeus. Ebn-Thaher não conseguiu ler as últimas linhas sem dar vazão ao pranto. Depois, recolocou a carta nas mãos do príncipe da Pérsia, assegurando-lhe nada ter de corrigir. O príncipe fechou-a e disse à confidente de Chancelleniar, que se achava um pouco distante: aproximai-vos, eis a resposta para vossa ama. Levai-a e saudai-a por mim. A escrava pegou a carta e retirou-se com Ebn-Thaher. Terminando essas palavras, a sultana da Índia, vendo que o dia estava para nascer, se calou. Na noite seguinte, assim continuou. 198ª noite. Ebn-Thaher, após caminhar por algum tempo com a escrava confidente, deixou-a, voltando para sua casa, onde se pôs a pensar profundamente na intriga amorosa em que se achava infelizmente envolvido. O príncipe da Pérsia e Chancelleniar, apesar do interesse que tinham em ocultar seu amor, se comportavam com tão pouca discrição que em breve o segredo seria descoberto. Ebn-Thaher tirou daí todas as consequências de um homem sensato. Se Chancelleniar, refletiu, fosse uma senhora comum, contribuiria com todas as minhas forças para tornar feliz o seu amante e ela. Mas trata-se da favorita do califa, e não há ninguém que possa impunemente agradar ao que ele ama. Sua cólera cairá primeiro sobre Chancelleniar. O príncipe da Pérsia perderá a vida, e eu também serei levado de roldão pela desgraça. Devo cuidar da minha honra, do meu repouso, da minha família e dos meus bens. É preciso, pois, enquanto me é permitido, livrar-me de tão grande perigo. Durante todo o dia, não pensou em outra coisa. No dia seguinte, pela manhã, foi visitar o príncipe da Pérsia, com a intenção de envidar um derradeiro esforço para obrigá-lo a desistir de sua paixão.
efetivamente fez-lhe ver o que já lhe fizera ver inutilmente, que seria melhor empregar toda a coragem para destruir sua inclinação por chanceler, que tal inclinação era tanto mais perigosa por ser poderosíssimo seu rival. Enfim, Senhor, acrescentou, crede-me, esforçai-vos por triunfar do vosso amor. A não ser assim, correis o risco de perder-vos com chanceler, cuja vida vos deve ser mais cara que a vossa. Dou-vos esse conselho como amigo, um dia me agradecerás. O príncipe ouviu Emmentaler com enorme impaciência, embora o deixasse falar. Mas tomando a palavra, disse: Emmentaler, julgais que eu possa deixar de amar chanceler, que com tão grande ternura me ama? Ela não teme expor sua vida por mim, e vós pretendeis que eu cuide de conservar a minha? Não! Venha a desgraça que vier, hei de amar chanceler até meu último suspiro. Emmentaler, ofendido pela obstinação do príncipe da Pérsia, deixou-o repentinamente e retirou-se para sua casa, onde, remoendo as reflexões do dia anterior, pôs-se a pensar seriamente no que lhe cabia fazer. Enquanto isso, um joalheiro, seu amigo íntimo, foi visitá-lo. Havia o joalheiro notado que a confidente de chanceler ia à casa de Emmentaler com maior frequência que o normal, e que Emmentaler estava quase sempre com o príncipe da Pérsia, cuja enfermidade era conhecida por todos, embora ninguém lhe soubesse a causa. Tudo isso lhe despertara fortes suspeitas. Vendo Emmentaler aparentemente a sonhar, não duvidou de que algum negócio importante o preocupava, e julgando estar a par do assunto, perguntou-lhe o que desejava a escrava confidente de chanceler. Emmentaler confundiu-se um pouco com aquela pergunta e pretendeu dissimular dizendo que era por insignificância que ela o procurava tantas vezes. Não me falais com sinceridade, disse o joalheiro, e com a vossa dissimulação levais-me a crer que tal insignificância é coisa mais importante do que a princípio supus. Emmentaler, notando que o amigo insistia, disse-lhe: é verdade que essa questão é das mais importantes. Eu tinha resolvido mantê-la em segredo, mas como conheço o interesse que tendes em tudo quanto me diz respeito, prefiro fazer-vos uma confidência e deixar-vos pensar o que é falso. Não vos recomendo segredo. Sabereis, pelo que vos vou dizer, que é muito importante guardá-lo. Após isso, contou-lhe os amores de chanceler e do príncipe da Pérsia. Sabeis, acrescentou, qual é a consideração de que desfruto na corte e na cidade com os maiores senhores e as mais distintas damas. Que vergonha para mim se um dia descobrissem esses temerários amores. Mas o que digo? Não estariam perdidos minha família e eu? Eis o que mais me preocupa. Acabo, porém, de tomar uma decisão. Tratarei de liquidar os meus credores e depois partirei para Bassorá, onde ficarei até que passe a tormenta que prevejo. A amizade por chanceler e pelo príncipe da Pérsia me torna muito sensível ao mal que lhes pode suceder. Rogo a Deus que lhes dê a conhecer o perigo a que se expõem,
e os salve. Mas se o destino deles exige que os seus amores cheguem ao conhecimento do califa, estarei pelo menos longe do seu ressentimento. Não creio que procurem que eu me intrometa na sua desgraça. Se isso acontecesse, a ingratidão deles seria extrema. Seria o mesmo que pagar com o mal os serviços que lhes prestei e os bons conselhos que lhes dei, sobretudo ao príncipe da Pérsia, que ainda poderia salvar-se do precipício se quisesse. É fácil para ele sair de Bagdá, como o é a mim, e a ausência o livraria insensivelmente de uma paixão que, pelo contrário, só aumentará enquanto ele insiste em ficar. Ouviu o joalheiro com grande surpresa a narrativa de Ebn Thaher. O que acabais de me contar, disse-lhe, é tão importante que não compreendo como o chanceler e o príncipe da Pérsia foram capazes de se entregar a tão violento amor, por mais forte que seja a atração que os impele um para o outro. Em vez de ceder covardemente, deviam resistir e empregar melhor a razão. Estarão loucos, como é deplorável a sua cegueira. Posso ver todas as consequências. Sou prudente e aprovo a resolução que tomastes. Somente assim é que podereis livrar-vos dos resultados funestos que temeis. Aquelas palavras, levantou-se e despediu-se de Ebn Thaher. Senhor, disse Sherazade nessa altura, o dia me impede de continuar, e calou-se. Mas na noite seguinte, assim prosseguiu